Capítulo 20. Vamos continuar na nossa história com Abraão. Nós estamos chegando ao fim, da história do Abraão. Nessa nossa jornada de capítulo a capítulo, começando aqui no livro de Gênesis. Então vamos do versículo 1 até o final, tá? São apenas 18 versículos. Vamos à leitura. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, ele enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. E Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos, eu tenho feito isto. Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então clamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse-lhe mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer uma coisa dessa? E disse Abraão: eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, é ela também a minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha esposa. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos, servas, e deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habite onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estais advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmãos, nós estamos numa sequência boa, com Abraão. A gente começou a estudar a história com Abraão aí algumas semanas atrás. No capítulo 12, ele começa bem, por meio do caminho ele desce para o Egito, e naquele capítulo ele tem um comportamento parecido com esse que ele está tendo no capítulo 20, onde ele faz um acordo com a esposa dele. Esse acordo
precede o capítulo 12. Ele confessa aqui que ele fez esse acordo com Sara quando saiu lá da terra de Arã, ou da terra de Ur dos Caldeus, e o trato que ele tinha feito era: onde você for, se alguém perguntar, você não diz que é minha esposa, você diz que é minha irmã. O que era meio verdade, meio mentira, como ele está falando, né? Mas que era totalmente mentira aos olhos de Deus, porque para os olhos de Deus, a união marital está acima da união fraternal. Bom, mas aí ele vem assim, né? Ele saiu de lá, foi para o Egito, teve aqueles problemas, voltou. Por causa daqueles problemas, no capítulo 13 teve outros problemas, até que chega no capítulo 14 e ele tem uma subida no seu nível espiritual. O Abraão, ele está num bom momento. Apesar de que ele tem que sair, tem que fazer uma guerra, lutar, ele luta uma guerra justa, uma boa causa. Então, se é para entrar numa guerra com o mundo, que seja para salvar uma alma, como aconteceu com Abraão. No capítulo 15, da mesma forma, ele está bem. E Deus está falando com ele está meio triste lá, mas Deus fortalece ele está bem. O Abraão está bem. Então é assim, né? Ele está para baixo, daqui a pouco ele está para cima, né? No capítulo 16, ele que estava lá em cima, recebendo promessas de Deus, no capítulo 15, o que aconteceu? Capítulo 16 ele despenca. Irmãos, preste muito atenção na história do Abraão. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é o pai da fé. Então, quando você estiver numa baixa, lembra do Abraão. Mas quando você estiver na alta, lembra dele também. Porque ele, na alta espiritual, ele era uma pessoa extremamente humilde. Ele era uma pessoa cooperativa, que ajudava. Ele era uma pessoa altruísta. Então, no capítulo 16, ele despenca, vai lá para o último andar, né? Vai lá para o baixo subterrâneo, com aquele problema com a Agar, mas ele está de parceria com a Sara nisso. No capítulo 17 ele se levanta, novamente ele se levanta. No capítulo 18 Deus aparece, vai tomar um café na casa dele, e ali eles ficam, conversam, faz novas revelações, Deus muda o nome dele. Depois, no capítulo 19, Deus muda o nome da Sara também. Ele está lá, recebendo promessas preciosas. Enquanto Deus destrói Sodoma, ele está lá em comunhão com Deus. Ele está em oração com Deus. Então, perceba isso. É um alto, é um baixo, é um alto. E agora ele vai lá para baixo, subterrâneo novamente, né? É o que está acontecendo. Veja bem, capítulo 20, versículo 1. Como é que aconteceu essa queda no nível espiritual do Abraão? E é isso que é importante notar. Que ele está lá em cima, daqui a pouco ele cai, mas sempre tem um motivo pelo qual ele caiu. Aqui no capítulo 20, versículo 1, é dito que o Abraão partiu dali. Dali da onde? Onde ele estava? Bom, desde o capítulo 14, ele está no mesmo lugar. Está onde? Está em Hebrom. Em Hebrom, meus irmãos, não é à toa que ele quis ser enterrado em Hebrom. Não é à toa que quando ele foi comprar uma cova para a esposa dele, mesmo morando longe, lá para aquelas bandas de Berseba, ele vai lá, ele compra um túmulo no lugar onde ele foi mais feliz, onde ele teve mais comunhão com Deus. Então ele vai lá em Hebrom para comprar a cova de Macpela. Mas em Hebrom é que Deus lhe apareceu, em Hebrom Deus fez promessa, plena comunhão com Deus. Ali Deus disse: vou esconder alguma coisa de Abraão, ou seja, recebeu novas revelações. Foi em Hebrom que ele foi chamado amigo de Deus, ali ele permaneceu na presença do Senhor. Dali de Hebrom ele pôde lutar pelas almas, dali de Hebrom ele podia orar pelas almas. Hebrom era um bom lugar. E aí ele sai dessa condição, né? Eu falo até condição, porque ele sai de um lugar onde ele está bem espiritualmente, e no final do versículo 1, diz que ele foi peregrinar em Gerar. Chegou lá, foi lá para esse lugar. Agora, repare bem, meus irmãos, que o versículo 13 depois, 13 não, né? No versículo 11, ele mesmo confessa que não era um bom lugar.
Por isso, a nossa tristeza dele sair de Hebrom, um lugar onde ele estava mantendo uma comunhão com Deus, e aí ele vai justamente para um lugar, desce para a arena do mundo. É uma mudança desnecessária, é uma mudança arriscada, e se você pergunta por que ele fez isso, não tem, neste caso, nenhum motivo aparente. No capítulo 12, ele saiu e foi para o Egito por causa da fome. Alguém pode dizer, tem uma desculpa aqui, né? Podia dizer, mas alguém vai lá roubar ele. Não, ninguém ia se meter com ele. Um homem que derrotou 4 grandes reis, ninguém ia se meter com ele, não, de jeito nenhum. Não é fome, não é um temor de assalto. O que é? Porque a terra lá é muito melhor, pastor. Não tem nem comparação a terra de Hebrom com a terra de Gerar. Concordo, né? Ali na planície marítima é um lugar fértil, lá naquelas montanhas só tem pedra. Concordo. Só que o Abraão, ele não era um agricultor, ele era um pecuarista. E as ovelhas lá estão acostumadas a pastar no meio daquelas pedras. O que come? Vocês nem me perguntam o que come, né? Quando você olha de longe só tem pedra naquele lugar. Aí você vê aquele monte de pastores até hoje, cada um com as 30, 40 ovelhas, ele na frente, as ovelhinhas tudo atrás. Aí você pergunta, o que elas estão comendo? É umas coisas de Deus mesmo, tudo gordinha. Vai entender uma coisa dessa, né? O Abraão, ele, meus irmãos, não tinha motivo aparente para ele sair de Hebrom e ir para um lugar daquele. Então, eu acredito nisso, né? Resposta, ele permitiu que a carne dele prevalecesse. Então, há coisas inexplicáveis em nossa vida, né? A não ser que sejamos sinceros com a nossa má natureza, ou com a nossa natureza má. Você pode até não explicar, vai dizer assim, isso é inexplicável, como está acontecendo aqui com o Abraão. Não, é explicável, só que aí temos que ser sinceros com a nossa natureza ruim. Por que é assim, né? Por que o Abraão está lá em cima agora, vai cair lá para baixo, né? Então ele tinha acabado de saber, por exemplo, que a Sara estava grávida. Ele esperou por esse momento 25 anos, e agora, depois de 25 anos, que o anjo vai lá, que o Senhor vai lá, que, meus irmãos, diz para eles, olha, daqui 9 meses a Sara vai ter um filho, é o melhor momento deles, e ele resolve sair nesse melhor momento, né? Momento único aqui para o casal. Aí ele faz essa mudança. Para mim, radical, para mim, temerosa, muito temerosa, e não tem elemento externo para explicar, nós já vimos isso. Onde que está a explicação? A explicação está aqui, olha, Jeremias, a explicação está ali, no Paulo. Eu disse, se você voltar aí para o versículo 11, quero ler para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Se ele sabia que naquele lugar não tinha temor de Deus, por que ele foi lá? Ele vai fazer o que no lugar daquele? Sabendo que naquele lugar não tinha temor de Deus. Então, a resposta está aí. Jeremias disse, enganoso é o coração. Paulo disse, miserável homem que sou. Por causa da nossa miséria, por causa do engano do nosso coração, nós caímos. Então, há de se ter sinceridade com a natureza maligna, que ainda existe, o velho homem, que muitas vezes fala mais alto dentro de nós. Agora, irmãos, o Abraão, ele teme esses homens de Gerar. Aí no capítulo 20, versículo 11, ele falou, né? Ele diz, certamente não tem temor de Deus neste lugar. Ele acertou quando disse isso, né? Ele acertou. Ele acertou quando ele falou assim, não tem temor de Deus aqui não, né? Não tem? Não tem, né? Só que ele errou também, né? Se ele acertou dizer, não tem Deus aqui, né? Aí essa falta de discernimento para nós é onde nós caímos, não olhar antes, nós caímos nisso aqui, né? O crente tem que ter discernimento para dizer, será que essa pessoa que eu ando tem temor? Será que esse lugar que eu vou é viável? Então, quando nós temos esse discernimento, olha, evita um monte de coisa ruim. Agora, ele errou ao esquecer que Deus estava com ele. Já que ele estava lá, ele não precisava entregar a esposa dele que estava grávida. Então, se ele acerta na dedução, ele erra no comportamento.
Qual o comportamento? De ter, meus irmãos, feito esse trato. Olha aí o versículo 2. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Ele fez exatamente o que ele tinha feito há 25 anos atrás. Agora, 24 anos, né? Vamos voltar um pouquinho lá no tempo, né? No capítulo 12. Volte comigo aí no capítulo 12, no versículo 12. Até não é nem do versículo 12, né? Versículo 11. E aconteceu que quando ele chegou para entrar no Egito, ele disse para Sarai, a sua mulher, sempre o Espírito Santo lembra, sua mulher, sua mulher, sua mulher, porque era a esposa dele. Ora, bem eu sei que és mulher linda, formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem dirão, esta é a sua mulher, matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Dize-me, peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e viva minha alma por amor de ti. Bom, você pode dizer, mas lá atrás, né, o Abraão ainda não tinha certeza que o filho seria de Sara e coisa e tal. Olha, eu nem acredito nisso, eu acredito que Deus tinha um projeto para o casal. Por isso, Sara sempre tem esse comportamento, né, junto com o marido. Se a gente pode dizer assim, ó, ele é o profeta, como fala aqui no capítulo 20, ela é a esposa do profeta, tem essa visão de profecia também, juntamente com o seu marido. Então, o que está acontecendo? A mesma coisa, num grau pior, né, meus irmãos, porque depois de 25 anos, é para Abraão estar mais maduro espiritualmente. É para ele não ter caído naquele erro que ele já tinha caído 24 anos atrás. Mas mesmo assim, a palavra de Deus está dizendo, olha, o Abraão ele fez a mesma coisa. O quê? Dize que é a minha mulher porque você é muito bonita e por tua causa, por causa da tua beleza, eles vão vir aqui, vão querer me matar. Então já fala que você é minha irmã, né? Perdão. Você fala que é minha irmã, não diga que é minha mulher e assim eu me mantenho vivo. Por isso, meus irmãos, está aí, né? O medo, ele pode se tornar um laço para nós. Tinha esse temor de muitos anos que Abraão estava lá temendo. Isso não era uma coisa que nasceu de um momento para outro. A gente podia dizer assim, é um medo passageiro. Não, não era um medo passageiro. Há uma fobia aí qualquer, não, também não era. O que está acontecendo é uma fraqueza espiritual que está acompanhando o Abraão durante muitos anos, né? Foi tão forte que passou de pai para filho, porque o filho, lá no capítulo 26, vai fazer a mesma coisa. E que medo que era esse? Definido por nós já no versículo 2 e no capítulo 12. Qual que era o medo? De morrer. Ele não confiava que Deus era capaz de cuidar da sua integridade física. É meio pesado quando você fala de Abraão, porque ele é chamado do quê? Do pai da fé. Mas será que está certo isso? Ele está dizendo isso lá no capítulo 12. Isso não é uma invenção da nossa cabeça. O pai da fé também tinha problemas em algumas áreas da sua vida. E uma das áreas que ele tinha problema era a sua integridade, a integridade da sua esposa. Então ele pensava, será que Deus é capaz? Será que Deus é suficiente para me manter vivo lá no Egito? Se eles resolverem pegar a minha esposa, eles vão pegar ela e vão me matar. Então, em vez deles pegar ela e me matar, é melhor ela ir e eu ficar vivo. É uma dedução errada. 24 anos depois é a mesma coisa. Ele está dizendo, bom, é melhor eu ficar vivo, não é? Só que agora tem um agravante. Qual que é o agravante? Sara está grávida. Então, irmãos, a gente nem podia imaginar que o Abraão pudesse fazer uma coisa dessa. Está lá, que medo que era esse, né? Um medo ridículo aí que levou a um trato ridículo com a Sara. Veja aí no capítulo 20, no versículo 11, vamos ler de novo. Eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles vão me matar por amor da minha mulher. Pronto, ele está dizendo por que ele mentiu. Ele está dizendo por que ele deixou a Sara ir embora. É porque ele tinha medo de morrer. É um problema dele, era uma fraqueza dele. Versículo 12. E na verdade ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filho da minha mãe, por isso que ela veio a ser minha esposa.
E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então, é uma coisa aqui até interessante. Os homens chegariam em Sara e iam perguntar: quem que é aquele senhor lá? E ela que deveria dizer: é meu irmão. Então foi o trato que eles fizeram. Meus irmãos, erradíssimo, coisa erradíssima. Isso não tinha nada a ver com a vontade de Deus, totalmente fora da vontade de Deus, totalmente fora da casinha, mas eles estavam mantendo isso durante 24 anos. Olha, fraqueza, não combatida pode levar à destruição. Nós temos um versículo aqui, eu disse para vocês que o Abraão, ele tinha esse problema do medo, Mas Deus tem um ensino para nós aqui, olha: não temas, porque eu sou contigo, não te assuste. Eu até deixei em negrito, em amarelo para quem está em casa, pelo seguinte: são duas palavras. Eu não quero que você fique com medo, eu não quero que você se assuste. Por quê? Porque eu estou contigo, eu sou o seu Deus. Esse é o motivo. Eu sou contigo, eu sou o seu Deus, Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita, e a minha justiça. Agora, irmãos, isso foi dito muitos, 1.300 anos depois do Abraão viver. Só que quem disse isso é um descendente do Abraão. O Abraão, ele, querendo ou não, com a atitude dele, ele dá um mau exemplo aqui, Só que, como ele se recompõe, como ele se fortalece, 1.300 anos depois, o seu descendente nos ensina: olha o que Deus está dizendo: não temas, não te assuste, porque eu estou contigo, porque eu sou o teu Deus. Então eu disse, o medo pode se tornar um laço. Agora aprende isso, Já entregamos todas as áreas fracas da nossa vida, nas mãos do Senhor. A gente não, eu vejo, por exemplo, o Jacó. O Jacó, ele nunca entregava nada para Deus, porque ele sempre se achava um autossuficiente. Até o dia que ele olhou e disse: não, pode levar o Benjamim também. Se eu ficar desfilhado ficarei. E que Deus seja louvado. A vida dele mudou totalmente. Por quê? Porque ele entregou uma área fraca dele na vida do Senhor. Ele estava lá, sempre segurando, Eu quero um salário melhor. Ele trabalhava mais e ganhava. Eu quero a primogenitura. Eu vou lá e eu roubo do meu irmão. Então tudo que ele queria, ele conseguia, ele conquistava. Eu não quero que o meu irmão me mata, vou mandar um monte de presente para ele. Entende? Ele não entregava áreas importantes da vida dele para Deus. E esse é o nosso problema. Isso aqui eu entrego, isso aqui eu não entrego. E aquilo que a gente não entrega, nós vamos padecer. Vamos lá, meus irmãos. Fraquezas não combatidas pode levar à destruição. A que ponto chegou a fraqueza do Abraão? Ele sai de Hebrom, e quando ele sai de Hebrom, naquele momento, ele erra. Foi um grande erro na sua vida. Ele mentiu, ele omitiu, e pior, deixou a esposa dele, que estava grávida, à própria sorte. Vamos ver aqui no capítulo 20, no versículo 2. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. É sua irmã? Não passou 15 minutos, chegou lá um capitão, uma pessoa importante do reino de Gerar, e diz: olha, o rei de Gerar está aqui para levar a Sara embora. Pegou e levou a Sara embora. É assim que funcionava antes. Ele era rei, e sendo ele rei, ele podia fazer o que ele quiser no reino dele. Inclusive falar assim: essa mulher não tem marido, não, então vai morar lá no palácio. Não, ela não quer, ela não tem que querer. Vai ser levada e pronto. É assim que funcionava. Então, meus irmãos, a que ponto chegou a fraqueza do Abraão, E a que ponto pode chegar a nossa fraqueza? A sempre cair no pecado? A deixar filhos, ir embora de casa, sumir, abandonar a família?
a cometer um suicídio, acontece muitas vezes. Então, a fraqueza pode nos levar à destruição se ela não for combatida, né? Agora, a boa notícia é que é possível vencer as fraquezas. Paulo ensina isso, né? Não tem tentação que não seja humana, ou seja, não vai ter fraqueza que a gente não possa vencer. Então é preciso o quê? É preciso fazer o que o Abraão vai fazer agora, né? Ele realmente vai confessar, e é a primeira vez que ele confessa o motivo. Isso não acontece no capítulo 12, mas está acontecendo aqui no capítulo 20, quando ele fala: olha, infelizmente fiz um trato aí com a minha esposa, quando eu saí da casa do meu pai errante ainda, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu fiz um trato com ela, e ele confessa esse mal, ele confessa essa falha, confessa essa fraqueza, e Deus vai tratar de uma forma assim pronta, né? Ele não vai ter mais problema nessa área dele aí, tá bom? Agora, qual que seria, meus irmãos, o conselho de Paulo para o Abraão, né? Qual seria? Dentro dessa fraqueza dele, para mim, Paulo diria para ele: ei, meu tataravô, não deis lugar ao diabo, porque essa atitude de Abraão colocou em risco todo o projeto de Deus para a sua vida, e colocou em risco o projeto de Deus para a vida da sua descendência. Então, uma falha ali, e se a Sara não volta mais? E se Deus não interfere? E se Deus não vai lá e dá um basta daquilo ali? Onde é que Sara teria tido o filho dela? Teria tido o filho dela lá no palácio, em Gerar, junto com Abimeleque. Ele seria chamado filho de Abraão, o filho da promessa? Não, de jeito nenhum. Então perceba, irmãos, a gravidade. Perceba a gravidade. Então, muitos males, eles podem ser evitados com um pouco de prudência dos próprios crentes. Se eu evito uma conversa, se eu evito uma amizade ruim, se eu evito um traje pecaminoso, né? Se eu evito um lugar que não é bom, então você veja só, um pouquinho de prudência já evita muitos males. Essa frase é muito importante. A carne tem inclinações que devem ser abafadas e não despertadas. Por isso é preciso evitar, por isso é preciso ouvir o que Paulo está dizendo: não deis lugar ao diabo. Esse é o conselho do tataraneto para o seu tatataravô, que é o Abraão. Agora, irmãos, o Abraão não podia sair ileso dessa, né? Veja o versículo 3. Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse: ih, rapaz, você está morto, né? Está morto porque você tomou uma mulher aí, e ela tem marido, e o Abimeleque ainda não tinha relado nela. O senhor vai me matar? O senhor vai matar uma nação justa? Versículo 5, né? Não disse ele que falou, é minha irmã, ela também disse, é meu irmão. Eu fui sincero, estou com as mãos puras nesse assunto, né? Bem, ele começou a se desculpar porque ele estava com medo, porque Deus apareceu para ele e disse: eu vou te matar. Aí ele diz: mas eu vou morrer? Eu estou inocente nessa história, né? Ele não era tão inocente, porque o versículo 11 fala que os bichos eram ruins mesmo, né? Mas, versículo 6, Deus considera que nessa questão, né, ele não deveria ser punido com a morte. Disse-lhe Deus em sonhos: eu sei que você está com sinceridade de coração, né? E também eu tenho impedido você de pecar contra mim, por isso eu não permiti que você tocasse nela. Então Abimeleque, ele não tocou na Sara, não relou a mão nela. Deus disse: olha, considere isso a tua vida, né? Eu não permiti, se fosse por você, você teria feito, mas eu não estou permitindo você colocar a sua mão nela. Versículo 7, agora restitui a mulher ao seu marido, devolve ela, agora, já, né? Devolve ela, porque ele é profeta, ele vai orar para você viver, porém se você não fazer isso, sabe que você vai morrer, e tudo o que você tem também vai se perder, vai morrer também. Então a ordem foi expressa, foi dura, foi forte, né? Deus olhar ali e dizer: olha, vou matar todo mundo aí, né? Vou matar você, vou matar
os seus filhos, vou matar o pessoal que mora aí, vou matar todo mundo. E Deus estava bravo, hein? Não é que Deus estava bravo, é que Deus protege os seus. Deus protege. Meus irmãos, ninguém podia relar a mão na Sara. Pronto, era definido por Deus. Sabe quando aqueles soldados chegaram em Jesus e disseram assim: quem que é Jesus? Porque eles iam prender. O que aconteceu? Parecia que tinha um negócio em volta de Jesus, que quando eles foram colocar a mão em Jesus, eles caíram aonde? Eles caíram para o chão. Mas eles não conseguiam com toda a força? Não conseguia com toda a força. O Abimeleque não conseguiria fazer nada com a Sara. Por quê? Porque Deus envolveu ela. Deus protegeu a Sara. Está bem escrito aqui no versículo 6, que Deus disse: olha, eu é que te impedi de pecar contra mim. Não foi porque ele não quisesse, foi porque Deus não permitiu. Agora, irmãos, vem uma parte, uma parte dura para o Abraão, versículo 8. Abimeleque levantou pela manhã, chamou todos os servos, falou todas aquelas palavras aos seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que você foi fazer? Em que pequei contra ti para trazer sobre mim e o meu reino um pecado tão grande? Você fez aquilo que jamais deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: o que você viu para fazer uma coisa dessa? O Abraão, irmãos, ele é reprovado pelo mundo, E aí que vergonha para o Abraão ouvir essa reprova, essas palavras duras. Até nós escrevemos aí, O que eu fiz para merecer isso de você, O que eu fiz para você trazer todos esses males para dentro da minha casa, Você fez contra mim o que não devia ter feito. Então o ímpio está corrigindo o crente. Então esse aqui, sim, nós podemos dizer, é o pior momento da vida espiritual do Abraão. É um pior momento do que o capítulo 12. No capítulo 12, ele está começando a carreira de fé. No capítulo 20, ele já tem muitos anos de estrada. E o erro é o mesmo, com um agravante muito maior, que ele coloca em risco todo o projeto de Deus, como nós já falamos. Então, as ações de Abraão naquele lugar mostram como ele estava afastado de Deus. Eu pergunto, quando é que ele fez um altar para Deus em Gerar? Não fez. A característica era fazer um altar e adorar o Senhor. A mesma coisa aconteceu no Egito. Nem fez um altar e nem adorou o Senhor. Aqui também, ele não está conversando com Deus, ele não está adorando. E Deus, ele prefere falar com o ímpio. O sonho não veio para o Abraão. Isso também é agravante. Porque se tem um profeta na cidade e Deus manda outro profeta falar, é porque aquele profeta está em falta, como aconteceu lá no tempo do Roboão, Então veja, irmãos, que ele está, Jeroboão, perdão, o primeiro. Então é sempre um agravante, ele estava em baixa, não devia estar numa baixa espiritual, porque era o melhor momento deles e isso aconteceu, Então vamos ver agora, essa correção que foi feita pelo ímpio, nós acabamos de ver. Agora eu quero mostrar para vocês a posição de Abraão em Deus. Agora isso é importante notar. Uma coisa, meus irmãos, é a nossa condição diante dos olhos do mundo. Outra coisa é a sua posição diante dos olhos de Deus. E isso o mundo não pode entender, mas essa lição de Abraão nos ensina muito. Você não acha estranho e esquisito o versículo 7? Por quê? Porque o Abraão está errado. Não é o Abimeleque que está errado. O Abimeleque está mais certo do que o Abraão. Agora, quem é que vai orar por quem? Nunca o ímpio ora pelo justo. É sempre o justo, o crente, que ora pelo ímpio. Por quê? Por causa da posição que eles têm em Deus, a posição que ele tem em Cristo Jesus. Essa posição, ela não muda. Então ele é a voz de Deus em Gerar. Ele pode até ter falhado, mentido, omitido, ele pode até ser chamado a atenção ali, mas ele é a voz de Deus. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus ali. Não vai mudar. Isso diante dos olhos de Deus não vai mudar.
Então esse versículo 7 é importante para mostrar isso. Restitui a mulher ao seu marido, ele é profeta e ele vai orar para você para que você viva. Então a nossa condição nesse mundo nem sempre honra a posição que temos em Cristo, né? Aos olhos dos homens e de Deus, ele errou. Temeu o homem, omitiu verdades, levou outros a pecarem. Isso, meus irmãos, tanto aos olhos dos homens, quanto aos olhos de Deus. E foi punido por isso. Tanto lá no capítulo 12, quanto aqui no capítulo 20. Mas nota a sua posição inabalável diante de Deus. Isso não muda, né? Não pode mudar. Ele é profeta, é a voz de Deus naquele lugar. Deus dizer para ele, para Abimeleque, ele vai orar por você. Agora, e se você estivesse no lugar do Abimeleque? Você ia buscar essa oração? E tinha uma condição: ele vai orar para você viver. Não é uma oração qualquer. É ele que vai definir se você vai viver ou se você vai morrer. O intercessor junto a Deus naquele lugar era o Abraão, E uma outra coisa, mesmo errado, o Abraão, ele era o homem de Deus que ninguém podia mexer com ele ali, Veja só, uma ofensa contra Abraão era ofender o próprio Deus. Eu fiz isso na minha inocência, por isso que Deus está poupando ele. Por isso, então, meus irmãos, um ataque a Abraão ou a Sara, Deus sairia ao encontro e dizia: não quero que mexa nem com esse, e acabou, é o meu casal, deles vai vir o Isaac, do Isaac vai vir o filho, é o filho da promessa, do filho da promessa vai nascer a nação de Israel, a nação de Israel vai trazer Cristo, Jesus, a Bíblia. Então tudo isso veio com a nação de Israel. Então, meus irmãos, a posição inabalável de Abraão, nunca esqueça disso, porque ele sim, quase colocou tudo a perder, mas Deus não permitiu, porque o plano que Deus tinha para ele não podia ser mudado. Agora, Deus defende os seus quando o inimigo faz alguma acusação contra os seus mesmo, Deus está fechando. Deus não está fechando os olhos, de jeito nenhum. Deus, ele vai punir, vai chamar atenção, é sempre assim, Deus sempre vai fazer. É abrir nossos olhos para o que ele é e para o que ele fez por nós. Como é que você explica que o Balaão vai lá e começa a orar e a maldição se torna no quê? Numa bênção. Eu poderia dizer o seguinte: o Balaão, era só Deus matar o Balaão. Isso era uma coisa mais simples. Depois ele não morreu lá na guerra, dias depois, acabou, ele morreu. Deus poderia ter matado o Balaão antes. Acabaria, não vai amaldiçoar ninguém. Por quê? Porque eu vou te matar. Eu vou fazer você cair dessa jumenta aí, bater a cabeça e morrer. Pronto, estaria morto. Para Deus era muito mais fácil fazer isso aí. Era muito mais fácil quando o Balaão fosse falar: eu não quero matar o Balaão não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele mudo. Também era uma opção para Deus, mas Deus, ele prefere transformar a maldição em bênção. É a mesma história de Jonas que a gente viu no domingo passado. O camarada entra no barco, não faz nada, pede para morrer, não está nem aí com a vida de ninguém, e até vai, é jogado lá na água, vai ser engolido pelo grande peixe. E o resultado? Todos os homens daquele barco estão adorando a quem? Estão adorando o Deus único e verdadeiro. É por isso que Deus deixou o Balaão falar, para transformar a maldição em bênção. Então Deus sempre tem uma bênção no meio de tudo isso aí, tá bom? Vamos continuar aqui para terminar, Importante, o crente nunca deve esquecer a sua posição em Cristo. Por Cristo, meus irmãos, nós estamos numa posição inabalável. Essa é a posição do Abraão, mas essa também é a nossa posição. Eu deixei um versículo aí, eu acho que o melhor mesmo é esse Romanos capítulo 8, versículo 1. Se você abrir lá em Romanos, no capítulo 8, e versículo 1,
Aliás, todo o livro de Romanos, né, fala dessa posição inabalável. É que alguns versículos acabam se destacando. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Quando você pula no versículo 31, você lê o seguinte: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? A lista é tão grande, meus irmãos, tão grande, mas tão grande, que ele termina assim no versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Sabe aonde está o amor de Deus? No final do versículo 39, está na pessoa de Jesus. Por que que está na pessoa de Jesus? Não é porque você ama a Deus. Esse amor não foi suficiente para você ser fiel a Deus, como Abraão amava a Deus, mas não foi suficiente para ele se manter sempre fiel. A questão é o que Cristo fez, o que Deus fez. Então, se a nossa posição é inabalável, é porque nós estamos em Cristo, como está dizendo aqui o versículo 39, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo. Pronto. Esse amor, meus irmãos, não está em outra coisa senão em Cristo, no sangue de Jesus Cristo. É por isso que a posição é inabalável. E é da igreja também. Agora eu pergunto para você, agora isso é uma piada, né? Como é que a Igreja Batista da Fé, ou qualquer outra igreja de Jesus, é vista por Deus sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante? Como é que vai dizer que no meio de 40, 50 pessoas, como a nossa igreja, como é que vai dizer uma coisa dessa, que não tem uma mancha na igreja, que não tem um pecado na igreja? Essa igreja não peca? Não, pastor, claro, as pessoas são cheias de defeito. Você é cheio de defeito, por isso a sua igreja é cheia de defeito. Eu sou cheio de defeito, por isso a igreja é cheia de defeito. Só que quando Deus olha, antes de ver a igreja, Ele vê o quê? O sangue do Cordeiro. Como aconteceu lá quando o anjo da morte passou no Egito. E o anjo via o quê? Aquele sangue nas ombreiras. É o que está acontecendo com Abraão. Deus vê o sangue do Cordeiro. Se não fosse isso, irmãos, todos nós estaríamos condenados. Agora, se o Abraão tem uma posição inabalável na presença de Deus, olha que posição triste estão os ímpios. Então Deus está falando aqui, volte lá no capítulo 20, Deus olhou para o Abimeleque e falou uma palavra muito dura para ele. Capítulo 20 e versículo 3. Deus olhou e disse: você está morto, você morto és, você está morto, né? Já está condenado, não tem jeito mais para você, né? Ele está dizendo: mas eu fiz isso na sinceridade do meu coração, né? Você está morto. Mas as minhas mãos estão limpas nessa história. Deus disse: não, mas você está morto do mesmo jeito, né? É uma lição espiritual aqui para nós. Por que é uma lição espiritual? Quando o Paulo fala dos ímpios deste mundo, ele fala que essas pessoas que não têm Jesus estão o quê? Mortas em seus delitos e pecados. Ele pode até estar vivo aí, mas ele está morto. Sem Deus, sem salvação, sem esperança neste mundo, sem vida eterna, ele está morto, espiritualmente ele está morto. Agora, se temos alguma dúvida, vamos lá, né? Em João capítulo 3 e versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Esse é um dos versículos mais lindos que tem na Bíblia. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Não é uma vida qualquer. A vida é eterna. Ninguém pode tirar a tua salvação. Porque o Pai é mais forte, Jesus disse. E ninguém pode tirar da mão do meu Pai.
Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Agora, continue lendo. Versículo 36. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só, né? Não é que Deus vai ficar irado com ele, não é que ele lá na frente vai entrar em perdição, não, de jeito nenhum. Está dizendo que a ira de Deus permanece sobre a cabeça do ímpio. Tem o quê? A ira de Deus, que só pode ser tirada pelo sangue de Jesus. Por isso Deus pode olhar para o Abimeleque e dizer: rapaz, você está morto. Não, não estou não, estou sincero que não, você está morto sim, né? Você vai morrer, não tem jeito, vou ter que te matar, né? Vou ter que te matar e não tem jeito, né? Aí que veio a história que Deus disse para ele: vai lá conversar com Abraão, devolve a mulher dele e ele vai orar para você. Vamos terminar o nosso estudo hoje com esses versículos aí, capítulo 20 e versículo 7. Agora restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e ele vai orar para você, para que você viva, tá? Ele vai orar, vai fazer uma oração para você se manter vivo. E aí, meus irmãos, no versículo 17, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Deus abençoou, ele voltou a ser tudo normal. As mulheres que ficaram doentes, agora elas estão sãs. As pessoas condenadas à morte, agora elas vão poder viver. Mas repare o versículo 17. Quem que orou? Abraão. É o crente que sempre ora. Às vezes a condição dele neste mundo não está boa, está horrível. Mas isso não faz com que ele perca a salvação dele. Ao contrário de que muitas igrejas ensinam. Mas aí, meus irmãos, quando ele confessa, quando ele deixa, quando ele se entrega como Abraão se entregou, o que ele faz aqui nesses versículos é se entregar. Aqui no versículo 11, 12, 13, né? Ele está confessando um pecado que ele nunca tinha confessado, de muitos anos atrás. E Deus fez o quê? Usou ele. Não só perdoou, mas Deus usou ele. Usou ele para quê? Para salvar almas. Versículo 17. Orou Abraão a Deus, e Deus, ele sarou Abimeleque, a sua mulher, suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a sua mulher. Então Abraão, ele vai continuar a sua história. Vamos ter alguns problemas aqui no capítulo 21? Vamos, é família. Família tem problema. A família de Abraão também tinha. Mas eles vão continuar a história. E é por isso que eu gosto da história dos personagens bíblicos, porque a gente pode se ver dentro deles, nos seus erros e nos seus acertos. Ver como Deus tratou, ver como Deus castigou, ver como Deus livrou, ver como Deus perdoou. É assim que nós aprendemos a palavra de Deus. E agora, para terminar, né, o Abraão foi o homem pacífico, tá? Só no capítulo 14 que ele faz uma guerra lá, mas para ganhar uma alma, tá bom? No demais, irmãos, ele é sempre um homem gentil, ele é sempre de mãos estendidas. Foi amigo dos seus familiares, né? Cuidou de Ló quando o irmão dele morreu, ficou com seu pai até a morte, não brigava por causa de dinheiro, essas coisas, largou tudo para lá, né? Os amigos que moravam perto dele se tornaram todos amigos leais, como o Aner, o Manrê, o Escol, né? E até esse aqui, o Abimeleque, vai procurar o Abraão para ficar amigo de Abraão, ainda no capítulo 21. Não sei se vai dar para ver tudo numa semana só, na próxima semana. Mas até o Abimeleque procura e confessa: eu sei que Deus está com você, né? Pelo testemunho deixado pelo Abraão. Então, né, nós podemos ser amigos das pessoas sem se envolver com seus males. Ser generoso, gentil, prestativo, como Abraão sempre foi. Ele vai continuar a jornada dele. Amém?